Existe uma verdade oculta, profundamente enraizada no inconsciente coletivo da nossa experiência humana. É uma lei paradoxal que governa as almas empáticas, uma lei que você talvez já conheça intuitivamente, mas nunca conseguiu expressar plenamente. Você já se perguntou por que você, como empata, consegue perceber tão facilmente os sentimentos alheios, enquanto sua própria criança interior muitas vezes permanece inaudível? Por que você consegue ler as paisagens emocionais dos outros com uma precisão assombrosa, mas tem dificuldade em estabelecer limites que protejam seu próprio campo de energia? Este paradoxo não é uma coincidência ou uma falha, é um princípio fundamental que o Jung chamaria de arquétipo do curador ferido, um padrão primordial que emerge na psique daqueles que nasceram para sentir, compreender e transformar a dor dos outros. Assim como um vaso quebrado permite a passagem da luz através de suas rachaduras, sua criança interior ferida o capacita a perceber e suavizar o sofrimento alheio. Na nossa cultura, onde o pé no chão e o pragmatismo são frequentemente exaltados, essa sensibilidade empática é muitas vezes ignorada ou suprimida. Somos um povo que historicamente aprendeu a se virar, a fazer concessões e a se adaptar, qualidades que exigem empatia, mas que também podem levar ao negligenciamento de nossas próprias necessidades emocionais. Nossa mentalidade de dar um jeito ou evitar o climão pede compreensão para diferentes pontos de vista, mas quem compreende o empata? Quando você cresceu como criança em um ambiente onde sua antena emocional era usada como mecanismo de sobrevivência, talvez para sondar os humores de um pai imprevisível ou para manter a harmonia em uma família caótica, você desenvolveu uma habilidade extraordinária. Você aprendeu a notar as nuances sutis das emoções que permanecem invisíveis para os outros. Você sentia a corrente subterrânea de tensão em um ambiente antes mesmo que as palavras fossem ditas. Você se tornou, em essência, um alquimista emocional, capaz de transformar chumbo em ouro, tensão em compreensão, desespero em consolo. Mas este dom veio com um preço. Assim como a água sempre escolhe o caminho de menor resistência, a energia emocional flui facilmente pelas aberturas em seus limites psíquicos. Você se tornou um para-raios natural para a sombra coletiva do seu ambiente. Sem perceber, você assumiu o fardo emocional dos outros, seus medos, sua tristeza não dita, sua raiva reprimida. E em algum lugar nesse processo, sua conexão com seus próprios sentimentos autênticos se perdeu. Nas profundezas da sua psique, sua criança interior carregou essa ferida. Ela aprendeu que a sobrevivência dependia de sentir os outros, não de sentir a si mesma. Aprendeu que a segurança vinha da adaptação, não da autoexpressão. Aprendeu que o amor precisava ser conquistado, sendo útil, ajudando, curando, e não que o amor é um direito inato que pertence a toda criança. Essa ferida inicial, essa história primordial do empata, não é apenas uma tragédia pessoal. É uma iniciação em uma sabedoria mais profunda, acessível apenas àqueles que entraram na escuridão e, ainda assim, encontraram a luz. É o primeiro passo na jornada do herói rumo à verdadeira invencibilidade, não através da erradicação da sua sensibilidade, mas transformando-a em sua maior força. Esse mecanismo psicológico que sustenta sua natureza empática está enraizado no que Jung chamaria de individuação, o processo pelo qual o self é integrado e curado. Vamos mergulhar mais fundo nos conceitos junguianos que podem ajudá-lo a entender por que você é quem é e como você pode se transformar de ferido em invencível. A sombra, aquela parte de nós mesmos que escondemos, negamos ou reprimimos, desempenha um papel crucial na experiência do empata. Paradoxalmente, é justamente sua capacidade de sentir sua própria sombra que o torna tão sensível à sombra dos outros. Na sociedade brasileira, onde a franqueza e a abertura são valorizadas, mas a vulnerabilidade emocional é frequentemente evitada com engole o choro ou bola pra frente, essa sombra pode ser particularmente complexa. Você já se perguntou por que você sente tão facilmente quando alguém é falso? Ou por que você sabe intuitivamente quando alguém esconde a dor por trás de um sorriso? Esta é sua consciência da sombra em ação, um dom, não um fardo. Como empata, você é uma ponte natural entre o consciente e o inconsciente.
Seu corpo reage ao não dito, àquilo que está sob a superfície. O arquétipo do curador ferido se manifesta em praticamente todas as culturas e mitologias. Em algumas tradições, vemos isso em figuras que sacrificaram algo por sabedoria. Em nosso contexto moderno, você o vê em tantos brasileiros que trabalham em profissões de cuidado e ajuda, frequentemente motivados por um desejo profundo de curar o que está ferido dentro de si. O que você talvez não perceba é que sua hipersensibilidade é uma consequência direta do que Jung chamaria de self, o centro organizador da psique que busca a totalidade. Você não é sensível demais ou emocional demais. Você é exatamente sensível o suficiente para cumprir seu papel evolutivo como guardião do bem-estar coletivo. No contexto brasileiro, onde o pragmatismo e a eficiência são altamente valorizados, essa empatia natural pode, às vezes, ser vista como ineficiente ou impraticável. Nossa cultura tem uma longa história de empreendedorismo e soluções rápidas, o que às vezes pode colidir com a sabedoria mais intuitiva e emocional do empata. Mas não se engane, seu dom é tão valioso quanto o do pensador racional ou do fazedor pragmático. Jung diria que sua natureza empática lhe dá acesso ao inconsciente coletivo, esse oceano compartilhado da experiência humana onde arquétipos e sabedoria universal residem. Você não é apenas sensível às emoções dos outros no aqui e agora. Você ressoa com padrões milenares de sofrimento e resiliência humanos. A natureza alquímica do seu dom empático reside na capacidade de transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Mas essa alquimia só pode ocorrer quando você primeiro aprende a reconhecer, honrar e curar suas próprias feridas internas. Vamos mergulhar ainda mais fundo em como esses mecanismos se manifestam em sua vida diária. A projeção, outro conceito junguiano crucial, desempenha um papel fundamental em sua experiência como empata. Você já notou como as pessoas quase automaticamente vêm até você com seus problemas? Como até estranhos frequentemente confiam em você minutos após um encontro? Isso não é coincidência. Inconscientemente, os outros projetam sua necessidade de cura em você, atraídos por sua capacidade de manter um espaço seguro para o que é escuro e doloroso. Na sociedade brasileira, onde o individualismo e a autossuficiência são incentivados, mas onde, ao mesmo tempo, existe uma forte tradição de senso de comunidade e ajuda mútua, o empata se encontra em uma posição complexa. Você frequentemente forma a cola invisível que mantém as comunidades unidas, o confidente no bairro, no trabalho, na família. Você é quem escuta quando a correria da vida moderna esgota os outros. Observe seus próprios padrões. Talvez você trabalhe em educação, saúde, serviço social ou outra profissão de cuidado. Talvez você se encontre repetidamente no papel de mediador em conflitos, ou seja atraído por relacionamentos com pessoas que precisam ser salvas. Todas essas são manifestações do processo de individuação que opera através de sua natureza empática. Um cenário típico. Você está no ônibus ou metrô e a pessoa ao seu lado começa espontaneamente a falar sobre seu divórcio difícil ou problemas no trabalho. Você não disse nada, não perguntou nada, e ainda assim esse estranho se abre para você como se fosse um velho amigo. O que está acontecendo aqui? Em um nível profundo, a psique deles reconhece em você um porto seguro para sua dor. Seu inconsciente registra sua capacidade de conter a complexidade emocional. Ou pegue outro exemplo cotidiano que será familiar para muitos brasileiros. Você está em uma reunião onde a tensão é palpável. Embora ninguém procure abertamente o conflito, afinal a gente costuma evitar a confrontação direta, apesar da nossa suposta franqueza, você sente exatamente onde estão as frustrações subjacentes. Frequentemente, você assume inconscientemente o papel de regular a temperatura emocional, talvez usando o humor, demonstrando compreensão por ambos os lados ou simplesmente com sua presença calmante. Essas interações diárias podem parecer insignificantes, mas são de fato momentos poderosos de alquimia. Como empata, você está constantemente transformando energia. Você absorve o material emocional bruto e não processado dos outros e ajuda a refiná-lo. De certa forma, você é um catalisador emocional, acelerando processos de transformação em todos que encontra. Mas aqui reside também o perigo.
Sem o reconhecimento consciente dessa dinâmica, sem limites claros e sem autocuidado ativo, você se torna facilmente sobrecarregado. Você se enreda no que Jung chamaria de identidade participante, uma fusão onde você não consegue mais distinguir quais emoções são suas e quais você absorveu dos outros. É nesse ponto que a empatia pode se tornar um fardo exaustivo, em vez de um dom poderoso. Como tudo isso o afeta pessoalmente? Sua natureza empática não é simplesmente uma característica de personalidade, é uma forma fundamental de estar no mundo, uma lente através da qual você experimenta a realidade. Como uma placa fotossensível, você registra as sutis mudanças energéticas que a maioria das pessoas nem percebe. Essa sensibilidade é, ao mesmo tempo, seu maior dom e seu desafio mais profundo. Pense em sua paisagem interior como um jardim com flores raras e sensíveis. Flores que prosperam na luz suave da conexão autêntica, mas que podem murchar sob o sol forte da sobrecarga emocional. No contexto brasileiro, onde muitas vezes vivemos em áreas densamente povoadas e onde a interação social é constante, de cidades movimentadas a bairros acolhedores, esse jardim pode facilmente ficar sufocado. Sua sensibilidade se manifesta em como você reage fisicamente aos ambientes. Um supermercado lotado pode parecer um bombardeio de impressões para você. A tensão em uma sala de reunião pode literalmente lhe dar dor de cabeça. A sutil desarmonia em um relacionamento pode revirar seu estômago muito antes que as palavras sejam ditas. Seu corpo é um barômetro para a atmosfera emocional, um presente, mas que exige gerenciamento cuidadoso. O jeito pé no chão brasileiro pode, às vezes, fazer você duvidar de suas próprias percepções. Não é para tanto, não faça drama, ou seja mais normal, são mantras culturais que podem ser dolorosos para alguém que é inerentemente tudo menos normal em suas experiências. Você pode se sentir um estranho em uma cultura que muitas vezes modera a expressão emocional, enquanto interiormente você experimenta uma vida emocional rica e complexa. Assim como a luz se quebra em um prisma em um espectro de cores, você experimenta o mundo em toda a sua nuance e profundidade. Onde outros podem sentir uma emoção, você experimenta 10. Onde outros veem uma interação simples, você percebe a dinâmica subjacente, os desejos não ditos, os medos ocultos. Essa sensibilidade permite que você faça conexões que outros perdem. Você vê padrões, relações, os fios vermelhos que percorrem as experiências humanas. Você percebe intuitivamente o que Jung descreveria como a sincronicidade dos eventos, as coincidências significativas que apontam para uma ordem mais profunda da vida. Mas esse dom também o tornou vulnerável. Quando criança, você talvez tenha aprendido que sua sensibilidade era um fardo, algo a ser escondido ou suprimido para se encaixar em um mundo que valoriza a velocidade e o estoicismo acima da profundidade e do sentimento. Talvez você tenha sido rotulado como sensível demais, dramático ou complicado. Esses rótulos são como sombras que caíram sobre sua alma, fazendo você duvidar da legitimidade de sua própria experiência. A metáfora da luz e da sombra é particularmente aplicável aqui. Sua sensibilidade é a luz, ela ilumina, Revela, traz calor e clareza. Mas sem limites, sem gerenciamento consciente, essa mesma luz pode cegar e exaurir. A arte é deixar sua luz brilhar sem se queimar no processo. Como sua natureza empática se manifesta em suas interações com os outros? É aqui que a dança da atração e repulsão, da conexão e do cansaço se torna mais visível. Na sociedade brasileira, com sua mistura única de franqueza e reserva, essas interações assumem formas peculiares. Você provavelmente notou que tem uma atração magnética natural por pessoas com fortes necessidades emocionais. Como um farol em um mar tempestuoso, você é notado por aqueles que navegam pelas águas turbulentas de suas próprias emoções. Isso é o que Jung descreveria como uma atração arquetípica. Você encarna para eles o arquétipo do curador, do sábio, do guia. Nos círculos sociais tipicamente brasileiros, onde frequentemente buscamos um equilíbrio entre a farra e a privacidade, entre estar junto e ter nosso próprio espaço, você ocupa uma posição única.
Você é frequentemente o confidente, aquele com quem as pessoas se sentem seguras para tirar suas máscaras. Em uma cultura que valoriza a autenticidade, mas também o controle emocional, você oferece um espaço raro onde ambos podem coexistir. Você já notou que se sente inexplicavelmente atraído por pessoas que são emocionalmente complicadas? Ou que os relacionamentos em que você se envolve são frequentemente intensos e complexos? Isso não é coincidência. Em um nível inconsciente, você procura oportunidades para curar sua própria ferida interna, ajudando os outros a a curar. É como olhar em um espelho. No outro, você vê aspectos de si mesmo refletidos. Paradoxalmente, você pode experimentar sentimentos intensos de solidão ao mesmo tempo, mesmo em meio a pessoas que o valorizam e amam. Isso ocorre porque poucas pessoas podem vê-lo como você pode ver os outros. Enquanto você sonda as profundezas emocionais dos outros, suas próprias profundezas muitas vezes permanecem inexploradas por eles. É uma solidão característica do empata, um sentimento de ser fundamentalmente diferente, de não ser totalmente compreendido. Nas relações de trabalho, você é frequentemente atraído por funções em que pode cuidar, ensinar ou curar. No Brasil, com seu forte sistema de saúde e tradição educacional, você pode encontrar realização nesses setores. Mas mesmo em ambientes mais corporativos ou técnicos, você frequentemente assume inconscientemente o papel de mediador emocional, a pessoa que une equipes ou resolve conflitos. O lado sombrio disso é que você pode facilmente cair na armadilha da codependência. Você define seu valor por sua utilidade para os outros, por sua capacidade de ajudar e curar. Seus limites se esvanecem em seu desejo de estar disponível para quem precisa de você. E sem perceber, isso pode levar a ressentimento, exaustão e até mesmo ao sentimento paradoxal de ser invisível enquanto cuida constantemente dos outros. É fascinante observar como os outros reagem a você. Alguns se sentem imediatamente à vontade, como se o conhecessem há anos. Outros podem se sentir desconfortáveis ou até ameaçados por sua capacidade de ver através de suas fachadas. Essas reações são projeções de seus próprios processos inconscientes, espelhos que lhe dizem algo sobre a relação deles com sua própria sensibilidade e sombra. Agora, vamos examinar honestamente os custos e paradoxos de sua natureza empática. Pois, como todo dom, este também tem um preço. Assim como a figura mítica de Prometeu, que deu o fogo à humanidade e foi eternamente punido por isso, o empata pode sofrer sobre o peso de seu presente aos outros. Na sociedade brasileira, que valoriza a eficiência e a produtividade, o empata pode se sentir frequentemente sobrecarregado. Você vive em uma cultura onde dar conta de tudo é uma tarefa diária, onde compromissos são marcados com semanas de antecedência e onde a expectativa é de que você esteja sempre disponível e produtivo. Para você, como empata, isso pode ser particularmente exaustivo, pois seu nível de energia flutua mais fortemente com base em seu ambiente e interações do que o dos outros. Um dos maiores paradoxos que você provavelmente experimenta é que você pode sentir conexões profundas com os outros, mas ainda assim permanecer fundamentalmente solitário. Jung veria isso como a tensão inerente entre o individual e o coletivo. Você é uma ponte entre os dois mundos, mas totalmente em casa em nenhum deles. Em seus sonhos, esse tema pode aparecer como nadar em um oceano infinito ou habitar uma casa com cômodos que outros não podem ver. A cultura brasileira, com sua inclinação prática, oferece pouco espaço para os aspectos mais místicos ou espirituais da experiência empática. Suas percepções intuitivas, seu sentir de energias e correntes subterrâneas, sua capacidade quase paranormal de saber o que os outros precisam, você pode ter aprendido a esconder ou racionalizar esses aspectos de si mesmo para se encaixar nas normas socialmente aceitas. Você notou como seu corpo reage à sobrecarga emocional? Fadiga crônica, dores inexplicáveis, problemas digestivos, distúrbios do sono? Tudo isso pode ser manifestação física do excesso de energia que seu sistema processa. Em um sistema de saúde que ainda é predominantemente biomédico, esses sintomas podem ser descartados como psicossomáticos ou relacionados ao estresse, sem reconhecimento da profunda interconexão entre sua natureza empática e seu bem-estar físico.
Uma das armadilhas mais traiçoeiras para o empata é o que Jung descreveria como inflação, assumir um papel arquetípico sem diferenciação consciente. Isso acontece quando você se identifica tanto com seu papel de ajudante ou curador que perde de vista sua própria humanidade, suas limitações e suas necessidades. Você passa a acreditar que é sua tarefa, seu dever, seu destino salvar os outros, mesmo às suas próprias custas. Essa inflação frequentemente leva a um ciclo de autossacrifício seguido por exaustão e, às vezes, até amargura. É uma versão moderna do complexo de Cristo, a identificação inconsciente com o Salvador sofredor que se sacrifica pelo bem-estar dos outros. Mas, como Jung enfatizaria, a verdadeira individuação exige que integremos os arquétipos sem sermos sobrecarregados ou dissolvidos por eles. Agora, convidamos você a refletir sobre suas próprias experiências e sua própria sombra como empata. Pois a verdadeira cura e invencibilidade começam com o autoconhecimento e a autoaceitação. Você consegue encontrar a coragem de olhar para si mesmo honestamente, com a mesma compaixão que tão livremente oferece aos outros? Comece com esta pergunta: quais padrões você reconhece em sua própria vida? Talvez você perceba que sempre se envolve no mesmo tipo de relacionamentos em que você é o doador e o outro é o receptor. Talvez você veja que tem dificuldade em dizer não por medo de decepcionar os outros ou por medo de não ser mais amado se não for útil. Ou talvez você reconheça uma necessidade profunda de reconhecimento e validação que o impulsiona a dar cada vez mais, a ajudar cada vez mais, a ser cada vez mais para os outros. Na cultura brasileira, onde a autossuficiência e a independência são valorizadas, reconhecer esses padrões pode ser particularmente desafiador. Crescemos com a mensagem de não reclame, siga em frente, e cada um que cuide do seu. Como empata, você pode ter aprendido a internalizar esses valores culturais, tornando ainda mais difícil reconhecer e expressar suas próprias necessidades. Sua sombra como empata também inclui aquelas partes de si mesmo que você reprimiu para manter sua identidade de ajudante ou curador. Talvez você tenha guardado sua própria raiva, seus próprios limites, seu próprio não, porque eles não se encaixavam na imagem que você tem de si mesmo ou na imagem que os outros têm de você. Jung diria que esses aspectos reprimidos não desaparecem, eles se tornam subterrâneos e se manifestam mais tarde de maneiras inesperadas e às vezes destrutivas. O caminho para a verdadeira realização e força como empata exige uma nova relação com os limites. Não como muros que você ergue, mas como cercas sagradas que determinam o que é seu e o que não é. Em nossa paisagem, onde temos tantos exemplos de construção e delimitação, podemos encontrar uma metáfora. Os limites não se destinam a impedir a conexão, mas a criar um espaço seguro onde a conexão pode florescer. Empoderamento para você significa cultivar o discernimento, a capacidade de saber quais emoções, quais responsabilidades, quais fardos são seus para carregar e quais não são. Significa aprender a confiar em sua intuição, não apenas para ler os outros, mas para reconhecer suas próprias necessidades e agir de acordo com elas. Você consegue se permitir receber cuidado em vez de ser sempre o cuidador? Você consegue se permitir ser imperfeito, cometer erros, estabelecer limites sem culpa? Não são apenas perguntas, são portais para um eu mais novo e autêntico. A tradição brasileira de acolhimento, essa conexão calorosa e inclusiva, começa com a criação de um acolhimento interior, um espaço dentro de você onde todas as partes da sua psique são bem-vindas, incluindo sua criança interior ferida, sua raiva, sua tristeza, seus desejos. A verdadeira totalidade não vem da persona perfeita de ajudante, mas da integração de todos os seus aspectos em um todo coerente e autêntico. Finalmente, considere isto. A dinâmica que você experimenta como empata não é pessoal, é arquetípica. É um padrão tão antigo quanto a própria humanidade, uma dança de luz e sombra que existiu ao longo dos séculos. Você está em uma longa tradição de curadores, videntes e sensitivos, aqueles que veem os fios invisíveis que nos conectam a todos.
Na cultura brasileira, onde tantas vezes lutamos com a tensão entre o individualismo e o senso de comunidade, entre o pragmatismo e a profundidade, você oferece uma ponte única. Você representa uma forma de ser que pode abranger ambos os mundos, a realidade prática da vida diária e as dimensões mais profundas e místicas da existência humana. Sua verdadeira invencibilidade não vem de negar suas feridas ou de construir muros impenetráveis. Ela vem de abraçar sua história completa, incluindo sua dor, sua sensibilidade, sua história de dar demais e receber de menos. Ao reconhecer e integrar esses aspectos, você se transforma de um curador ferido em um curador íntegro, alguém que pode servir os outros a partir da abundância em vez da escassez. Pense na arte japonesa do kintsugi, de reparar cerâmicas quebradas com ouro, que também ressoa aqui em nossa valorização da imperfeição e da recuperação. Suas rachaduras, suas quebras, os lugares onde você foi ferido, estes são preenchidos com ouro quando você os reconhece e honra como parte de sua beleza e força únicas. O processo de cura de sua criança interior não acontece de uma vez. É uma jornada em espiral, onde você sempre retorna aos mesmos temas, mas com novos insights, novas ferramentas, nova capacidade de compaixão. Cada vez que você estabelece um limite, cada vez que você cuida de si mesmo, cada vez que você reconhece e honra suas próprias emoções com a mesma ternura que oferece aos outros, você cura um pedacinho daquela criança ferida. Ao continuar essa jornada, você notará que seus relacionamentos mudam. Algumas pessoas acolherão e respeitarão seus novos limites. Outras resistirão, sentir-se-ão traídas por seu novo autocuidado. Isso não é apenas inevitável, é necessário. É o mundo se rearranjando em torno de sua autenticidade recém-descoberta. Saiba disto, a resistência que você encontra é frequentemente um sinal do seu impacto. Quando você para de desempenhar papéis antigos e inconscientes, isso força os outros a enfrentar seus próprios padrões inconscientes. Isso pode ser desconfortável, até doloroso, mas também é um presente, um convite ao crescimento e à conscientização, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser totalmente você mesmo, com toda a sua complexidade, sua profundidade, suas contradições. E nessa autenticidade, nessa coragem de ser totalmente visto, reside a sua verdadeira força como empata, não como um mártir que se sacrifica no altar das necessidades alheias, mas como um catalisador para a consciência e a transformação, começando por você mesmo.